No vídeo anterior, a gente falou sobre como, quando o seu dinheiro está bagunçado, ele pode te prender e como, com consciência, você pode fazer as pazes com ele. E hoje a gente vai dar um passo além. A gente vai falar sobre como definir metas possíveis e criar um plano viável de curto, médio e longo prazo para que o dinheiro pare de te travar de uma vez por todas e passe a te sustentar nesse caminho de repensar e de mudar de carreira, quem sabe. Então, isso quer dizer que mesmo que você tenha começado esse ano de 2025 cheia de metas, cheia de vontade de guardar mais dinheiro, de mudar de carreira, de investir, de organizar suas finanças para conseguir realizar seus sonhos, suas vontades, viajar um pouco mais com a sua família, mas alguns imprevistos aconteceram, você até conseguiu começar, mas não conseguiu manter. Quero te dizer que você não precisa se sentir culpada por isso, que você não é desfocada nem preguiçosa, porque provavelmente o problema não é a falta de foco. E talvez sim seja a forma como você vem definindo as suas metas. Uma meta boa, uma meta bem definida, ela não é aquela que te pressiona e te faz desistir. É aquela que te respeita. Costumo dizer que é aquela que te faz ousar, mas que não te machuca nesse processo, que te aproxima do que você quer alcançar. Então, hoje eu vou te dar um plano de curto, médio e longo prazo que você vai conseguir cumprir sem se sabotar. Se você é nova por aqui, eu sou a Débora Catarina, especialista em carreira saudável e bem-estar organizacional. E esse canal nasceu para ser um espaço seguro para cuidar e apoiar a sua vida profissional. Se você está aí se sentindo insatisfeita com a sua carreira ou buscando desenvolvimento de liderança, um desenvolvimento de carreira, com dúvidas sobre o que fazer ou até pensando em mudar de carreira, aqui é o seu lugar. Aqui nesse canal você vai me ouvir falar sobre ferramentas práticas, escolhas conscientes e caminhos reais. Seja para mudar tudo ou que seja apenas para se conectar com a sua trajetória atual e fazer as mudanças que a sua vida e a sua carreira vem pedindo. Tudo isso com profundidade, leveza, acolhimento e método. E já que vamos falar de metas, o primeiro ponto é a gente criar então metas realistas. Como eu comentei, metas que vão ousar, vão te desafiar, mas que não vão te machucar nesse processo. E quero já deixar bem claro que metas realistas não necessariamente são metas pequenas, mas sim uma meta que contemple a sua realidade atual, tanto financeira, emocional, familiar, profissional. É aquela que você consegue começar a fazer com os recursos que você já tem hoje, sem se destruir no processo. Especialmente nesses tempos de internet que nós vivemos e que muito se falou sobre você precisa saber onde você quer chegar. E levanta a mão aqui quem descobriu onde queria chegar, mas que isso não resolveu nada. Isso acontece porque é tão importante quanto descobrir onde você quer chegar, é também ter muita clareza de onde é que você está, para aí sim traçar uma meta que seja ousada, mas que não vai te destruir no processo. Porque de verdade não adianta você ter muita motivação, muita vontade, às vezes já tá tão insatisfeita, tá tão de saco cheio mesmo da vida que vem levando, e você cair então nesse conto de vou mudar de área completamente em 30 dias, e a sua realidade é que você trabalha 12 horas por dia, tem filhos pequenos, tem uma família, ainda ajuda a cuidar da sua mãe. Por isso que a gente vai falar então de metas realistas. E meta realista não quer dizer que é uma meta pessimista. Realismo não é pessimismo, é estratégia. É de fato respeitar o seu ritmo para que você consiga se manter ao longo do tempo nesse caminho. Toda meta, seja ela para sua transição de carreira ou uma meta financeira, ela vai precisar considerar esses pilares que eu vou conversar com você agora, porque senão você vai sim cair no ciclo da autossabotagem. Então, pensando na sua meta de reinvenção de carreira, de repensar esse seu caminho, seja por uma mudança 90 graus, 180 graus ou 360 graus, que seria uma mudança completa, mudar completamente de área, você precisa sim considerar para evitar autossabotagem qual é o seu tempo disponível. Quantas horas por semana você vai poder se dedicar a essa mudança? É sustentável? Porque muitas vezes a gente vê aqui na internet muitas oportunidades, ou a gente tem, de fato, muitas oportunidades de renda extra, de fazer mudanças de carreira com formações curtas, as micro certificações, as mini certificações, e isso é maravilhoso. E não quer dizer que não funcione. A questão é que pode ser que não funcione da mesma forma para todo mundo. E o tempo disponível que você vai ter, seja para uma área que você já vem se capacitando, para uma área que você já tem uma capacitação, mas que nunca atuou, ou para uma nova certificação que você possa estar buscando, que você já tenha se interessado e acredita que vai ser um bom caminho para você fazer a sua mudança, a sua reinvenção de carreira, você vai precisar sim considerar qual que é o seu tempo disponível para você conseguir aplicar e praticar de fato.
O segundo pilar que você precisa considerar para evitar a sabotagem na realização das suas metas é: quais são os seus recursos financeiros? Quanto você pode investir hoje em cursos, em mentorias? Você consegue ficar um tempo sem produzir uma nova renda? Você vai se capacitar, vai entrar em uma imersão para se capacitar, por exemplo? Você tem esse recurso? E também, o terceiro ponto que você precisa considerar, um pilar importantíssimo, é como está hoje a sua energia emocional, como está o seu caixa emocional. A gente acabou de falar sobre o recurso financeiro, que seria o seu caixa financeiro, mas como que está o seu caixa emocional? Hoje você está naquele nível de esgotamento, ou você tem fôlego para se reorganizar, estudar depois do trabalho? Você precisa ser muito honesta com você nesse momento, porque senão, de fato, você pode criar ali uma meta ousada demais, e é super importante que a gente ouse, que a gente rompa assim os nossos padrões, mas que seja factível com o que você consegue realizar hoje. O quarto pilar é mapear também quais são as suas redes de apoio. Quem que pode te ajudar durante esse processo? Seja emocionalmente, logisticamente, profissionalmente, você precisa fazer tudo isso sozinha. E vamos também desmistificar aqui rede de apoio igual ajuda da família gratuita. Caso você não tenha pessoas próximas de você, é importante sim, então considerar e fazer uma pesquisa, um levantamento do quanto você investiria, então, para bancar essa rede de apoio durante esse seu processo de mudança. E por último, e não menos importante, algo que eu sempre falo e acredito que eu já tenha falado em quase todos os vídeos aqui do canal: clareza. Clareza do propósito, do porquê você quer realizar essa meta. Por que que é importante realizar essa meta para você agora? O que que ela vai te permitir viver? Quando esses cinco pilares eles estão muito claros para você, você vai sim evitar frustrações e principalmente você vai desativar esse botão da autossabotagem. Com essas informações, você consegue criar sim um plano de ação de fato, mas que vai respeitar também os seus limites. Porque é justamente respeitar os seus limites que vai te permitir chegar lá sem se perder no caminho. Eu lembro muito da Pamela, ela foi uma das primeiras clientes do Fazendo as Pazes com Dinheiro. Ela era supervisora administrativa, ela era super dedicada, mas sempre vivia no vermelho, mesmo ganhando bem. E ela já tinha feito de um tudo, planilha, caderno, aplicativo, mas no fim do mês o dinheiro parecia que sempre sumia. E ela chegou para a gente fazer o processo de orientação profissional, querendo, muito desesperada, querendo uma mudança, com uma certa urgência, muito revoltada com ela mesma por ter escolhido um caminho profissional que, mesmo ela se dedicando muito e chegando à coordenação, ela não conseguia realizar os sonhos dela. E durante o Fazendo as Pazes com Dinheiro, durante esse processo de organização financeira, ela descobriu que o problema não estava na carreira, era só um problema que estava na carteira. Ela usava o consumo para compensar o cansaço. Isso é muito comum em períodos que a gente está um pouco mais estressado, está um pouco mais estafado com a vida que vem levando. E ela achava que já não tinha mais o que fazer, porque de fato ela compensava no consumo, porque ela não conseguia realizar os sonhos dela. E com isso ela ficava cada vez mais cansada da vida que ela vinha levando. Mas quando ela começou de fato a entender o comportamento dela por trás de cada um desses gastos, e a gente aplicou juntas os cinco pilares do método do Fazendo as Pazes com Dinheiro, em 2 meses ela não só organizou as contas, como começou a montar a reserva de transição dela. E o mais bonito, o mais simbólico de todo esse processo é que, pela primeira vez, depois de muitos anos, mesmo num cargo de liderança, de chefia, ela, ela mandou uma mensagem agradecendo, porque fazia anos que ela não dormia em paz e com saldo positivo. Quando o plano respeita a sua realidade, ele deixa de ser um peso e ele vira de fato um alívio no coração. E agora que a gente já alinhou aqui, então, quais são os pilares para construir uma meta realista, bora ver como transformar esse desejo abstrato em um plano concreto? Como toda meta vem de um desejo, vamos pegar aqui então um primeiro desejo que seja de mudar de carreira daqui a um ano. Daqui a um ano, você então deseja estar em outro patamar na sua carreira, ter mudado de área ou ter sido promovida. Vamos usar aqui esse exemplo. Para a gente transformar então esse desejo de carreira em um plano realista, o ideal é que você crie ações e marcos de curto, médio e longo prazo. Então, usando esse desejo de mudar de carreira daqui a um ano, o de curto prazo, de 0 a 6 meses. Pode ser, então, você pode estabelecer como ação e como marco, organizar suas finanças, eliminar o desperdício e criar, então, uma reserva de emergência de 3 meses. De médio prazo, então, de 6 a 12 meses. Aumentar essa reserva, então, para 6 meses, investir em desenvolvimento, cursos e testar novas formas de renda. E de 12 a 18 meses, então, uma meta mais de longo prazo,
consolidar nessa nova carreira, construir uma renda estável no caminho e começar a investir para o futuro. Ou, por exemplo, se o seu desejo é, eu quero sair da área administrativa e para a área de estética, por exemplo. Esse é o desejo, agora vem o plano. Meta de curto prazo, fazer uma mini certificação em 2 meses. Meta de médio prazo, montar um portfólio e fazer freelance em 6 meses. E meta de longo prazo, aplicar para vagas de júnior em até um ano. Muitas vezes a gente acaba desistindo no caminho, acionando o botão da autossabotagem, por não ter de fato as metas de curto, médio e longo prazo, por não quebrar esse grande desejo, transformar ele em meta e quebrar em pedaços menores. Ter metas de curto, médio e longo prazo, de fato, ativa o nosso sistema de recompensa. É neurológico. E sim, ativar o seu sistema de recompensa vai te dar esse gás para continuar durante esse caminho todo. Porque tem metas que elas parecem lindas, desafiadoras, mas na verdade elas são grandes armadilhas. Exemplo: quero mudar de carreira, ganhar o dobro, trabalhar menos, tudo isso em 3 meses. Isso acaba que não é uma meta, isso é uma fantasia. E quando a gente se frustra com essas metas irreais, a tendência é que a gente queira desistir de tudo. Por isso, é melhor ajustar o seu plano do que abandonar o sonho. Essa é uma forma de você ser a sua melhor aliada e não a sua algoz. Tá bom, Débora, já entendi então que eu preciso transformar esse desejo em meta e que seja uma meta de curto, médio e longo prazo. Mas se você ainda não tem essa clareza de como transformar o seu desejo em uma meta, ou de fato qual que é o seu real desejo, tem algumas ferramentas que eu aplico com meus clientes durante os processos de orientação profissional e eu vou deixar aqui algumas para você. Combinado? A primeira delas é a linha do tempo reversa. Então, você vai pegar uma folha de sulfite, você vai colocar no final dessa folha qual é o seu objetivo, qual que é o seu desejo, como que você quer estar, então, daqui a um ano profissionalmente, por exemplo. E aí você vai dividir essa folha em 3 partes. Na primeira parte você vai escrever lá em cima 3 meses, 6 meses e ali 12 meses. E aí você vai fazer essa visão reversa. Para atingir esse objetivo daqui 12 meses. Para atingir esse objetivo daqui 12 meses, o que que precisaria ter acontecido 6 meses antes? O que que precisaria ter acontecido 3 meses antes? Para aquela etapa, para aquela primeira etapa de levantar quais são os recursos, quanto tempo você tem, pessoas, você pode usar o Canva da carreira. Essa é uma ferramenta que tem disponível lá no meu Instagram, mas se você quiser receber essa ferramenta e comentar aqui embaixo no vídeo, eu posso te mandar também. É uma ferramenta que ajuda de forma muito prática, de forma macro, você enxergar em um único template, os recursos que você já tem e os recursos que você vai ter que buscar, seja dinheiro, tempo, contratos, pessoas, habilidades. E, muito importante, independentemente da ferramenta que você for utilizar, é definir quais são os seus critérios de sucesso. Como é que você vai saber que você está avançando? É importante que você defina isso. Porque, de novo, se você só focar no resultado final e esquecer das pequenas conquistas durante o processo, você provavelmente vai desistir no meio do caminho. Por mais que a grande meta, que a meta daqui 1 ano, 2 anos, seja muito maravilhosa e que no momento que você está escrevendo, está se colocando naquela meta, pareça muito maravilhoso que você vai enfrentar o que for possível para realizar essa meta, quando você não define esses critérios de sucesso, esses pequenos marcos e vai celebrando durante a jornada, vai ficando muito mais pesada. E é impressionante como esse processo de organizar as finanças, ele mexe inclusive com a nossa autoestima. Quando você deixa de ser refém do eu não posso, e você começa a experimentar ou a construir aquele eu escolho, você sai do modo sobrevivência e você entra no modo estratégia, no modo ação de verdade. E é exatamente isso que a gente pode fazer juntas no Fazendo as Pazes com Dinheiro, no modo de planejamento. Eu te ajudo a transformar esses sonhos em planos reais que vão caber no seu bolso, na sua rotina e no seu momento de vida. Porque o planejamento financeiro certo ele não é simplesmente aquele planejamento que faz você mais economizar. É aquele que te faz viver com consciência e liberdade para construir a vida que você realmente quer viver. Mudar é possível e exige sim estratégia, mas principalmente respeito por você. A gente já falou isso em outros vídeos aqui do canal, e nesse 11º vídeo não seria diferente. A sua satisfação profissional não é luxo. Então, se você quer ter o meu acompanhamento para viver esse processo juntas, para você ter clareza para escolher com o que gastar, com o que importa para você, sem se sentir que está se privando durante esse processo de mudança, quer parar de olhar para o futuro com medo, sabendo que as suas finanças estarão no controle, eu vou deixar o link aqui na descrição, combinado?
E se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho, porque no próximo vídeo dessa playlist da Organização Financeira para Mudança de Carreira, eu vou te mostrar como manter o foco mesmo quando a motivação acaba e como criar, então, hábitos financeiros mais sustentáveis que não dependem só da força de vontade. Se você chegou até aqui, comenta para mim nos comentários qual vai ser a primeira, então, meta de curto prazo que você já vai planejar e pôr em prática ainda essa semana.